Eu quero nessa manhã, se Deus me permitir, falar sobre o Salmos 23. Cada versículo, a gente pode fazer uma série de mensagens em cima desse salmo. E no começo da semana o Senhor colocou um versículo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem. O título dela é O Cajado, o Bordão e a Presença do Meu Pastor. Repita: o cajado, o bordão e a presença do meu pastor. Tá certo? Eu quero ler o Salmo 23, todo ele, porque esse texto tem um contexto, e eu quero ler todo o Salmo. Então, depois de cada versículo que eu ler, vai ser postado aqui no telão. Filho, você tem aí? Posta para mim, então eu vou estar lendo o primeiro versículo do Salmo 23, e assim que eu acabar a leitura, eu gostaria que você, toda a igreja, por gentileza, pudesse ler o primeiro versículo. E assim sucessivamente, eu vou ler o segundo, e você lê, até nós lermos todo o Salmo. Isso mesmo, Samuel, muito obrigado. Pode ser, gente? Então vamos lá. Salmos 23, o verso 1 fala: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leia, por favor. Peraí, gente. O combinado não é esse, gente. O combinado é eu ler o segundo versículo e depois, na sequência, você lê. Pode ser, não? Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso. Leia, por favor. Vamos de novo. Versículo 2. Ele... Verso 3. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Leia, por favor. Quarto, que é o versículo base desse texto. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não temerei. Por que eu não vou temer? Porque Ele está comigo, e o cajado e o bordão dele me consolam. Leia, por favor, o verso 4. Cinco. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Leia. E o verso 6 fala: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Leia, por favor. Amém? Senhor, nós te pedimos graça para poder falar de algo tão maravilhoso que é a tua palavra. Quando o salmista escreveu isso, ele não escreveu de maneira aleatória, ele escreveu com uma experiência viva que ele tinha vivido na sua vida. Então eu peço que o Senhor extraia da tua palavra nessa noite, nessa manhã, vida para as nossas vidas. Queremos aprender contigo, porque tu és o nosso bom pastor. E por ser o nosso bom pastor, nada irá nos faltar. Abençoe cada coração. Eu não sei qual é a necessidade que cada um tem aqui, mas eu sei que tem um pastor que pode suprir a necessidade de cada pessoa. Então, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e nos dê graça para poder desfrutar dessas promessas que a tua palavra nos oferece. E o povo de Deus diz: amém. 2 seminaristas fazendo um curso, né? De alguns anos, estudando a palavra de Deus. Quando eu comecei o seminário, eu fiz 2 anos. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu queria aprender era sobre homilética. Eu queria aprender a montar uma mensagem, né? E isso demorou um tempo para poder essa matéria ser
ser estudada. Mas 2 seminaristas estudando, chega um momento que você faz homilética e você automaticamente vai ter que começar a pregar, né? Você vai ter que se expor. É isso mesmo, Jonas? Eu estou falando alguma besteira? Não. Então, aí 2 seminaristas foram fazer uma exposição sobre o Salmo 23. O primeiro, tecnicamente, estava perfeito. Uma introdução, um texto base, um corpo da mensagem e uma conclusão. As pessoas olharam para aquela mensagem e falaram, que mensagem bem elaborada. O segundo começou a falar, tendo um esboço, ele começou a falar, ele é o meu pastor. Eu vou falar nessa manhã do meu pastor. Eu vou falar dessa manhã daquele que anda comigo todos os dias. Eu vou falar dessa manhã daquele que não é através de estudo que você aprende, que você conhece ele, é de andar com ele todos os dias. Eu vou falar do meu pastor para vocês. Eu quero falar que ele cuida da minha vida. Eu quero falar que ele cuida da minha alma. Eu quero falar que ele provê todas as minhas necessidades. E na metade da mensagem a plateia já estavam chorando, outros emocionados. Aí acabou a mensagem, o primeiro que expôs a mensagem foi falar com ele e falou assim, eu não entendi, nós falamos da mesma coisa, mas por que na sua mensagem houve um efeito diferente? Ele, com muito cuidado e muita humildade, ele falou assim, é porque você falou de algo que você estudou, e não tem nada de errado com isso. Mas eu falei de alguém que eu conheço e que eu tenho aprendido a conhecer todos os dias da minha vida. E é desse pastor que você conhece, que nós conhecemos, que Davi conhecia. Ele é o motivo do Salmo 23. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. A pastora Nilka está em casa, está com gripe. E eu vindo para cá me perguntei nessa manhã, por que eu estou deixando a minha esposa em casa? Para poder estar aqui. É porque ele ainda é o motivo de todas as coisas. Nós precisamos entender isso daí, para não perder essa essência. E quando Davi fala do bom pastor, ele fala de alguém que ele tinha aprendido a conhecer na vida, na caminhada. E Davi, ele nunca ansiou ser rei de Israel, mas Deus busca Davi para poder ser esse rei que estava no coração de Deus. E toda a linguagem do Salmo 23, ela é baseada em cima de alguém que pastoreava. De alguém que tinha cuidado com ovelhas, de alguém que tinha contato com ovelhas. E Davi era a própria ovelha que tinha um contato com o seu pastor. E esse contato que ele tinha com o bom pastor fez dele ser um bom pastor. Até Deus colocá-lo no propósito que Deus tinha preparado para ele. Até a unção de Deus cair sobre ele. Mas nessa linguagem que Davi constrói, de pastorear, tem 2 elementos que são essenciais, o cajado e o rebanho. Muitas vezes nós usamos errado aquilo que a palavra apresenta. O cajado era uma vara geralmente mais curta. Muitas vezes com uma ponta curvada. Ele era usado para puxar a ovelha que se afastava do rebanho, para resgatá-la quando caía em buracos ou entre espinhos, e para corrigir sua direção. O cajado fala de direção, resgate e correção. Fala direção, resgate e correção. O bordão era algo de uso pessoal do pastor. Por sua vez, era um instrumento mais longo e mais pesado e mais firme. Servia como proteção pessoal do pastor contra os predadores e ladrões. E também como apoio durante as longas caminhadas em terrenos difíceis. O bordão simboliza autoridade, justiça e consolo. Fala autoridade, justiça e consolo.
Agora o Salmos 23, 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei. Por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi compreendeu uma coisa, que não tem como viver sem você passar por vales. Passar por vales faz parte da caminhada da vida. E Israel é um lugar geográfico com muitas montanhas. Então, era muito natural, às vezes, ter duas montanhas enormes, onde a luz solar não conseguia penetrar lá no pé da montanha. E às vezes o pastor, para levar o rebanho de um lugar para outro, ele precisava passar por esse vale que era escuro. E ali se escondiam ladrões. Era perigoso. E Davi, quando ele fala desse vale, ele fala com a certeza que o vale ele é real. Mas também Deus ele é real no vale que nós passamos. Como ser humano, nada isentava dele ter medo, porque nós sentimos medo. Ou não sentimos? Sentimos. Mas a presença do bom pastor fortalecia ele para ele poder passar pelo vale da vida. Deus não vai te isentar, não vai de me isentar de passar pelo vale que nós temos que passar. Mas uma coisa é certa, ele vai estar presente no vale, com você, segurando pela sua mão, cuidando da sua vida. O vale é lugar de passagem, não de permanência. Como é que você está, meu irmão? Estou no vale. O vale é lugar de passar, não é lugar de permanência. Pois é ali que o cuidado do pastor revela de maneira mais profunda, se revela de maneira mais profunda aos que confiam nele. O vale não se vence com teologia. O vale se vence com presença de Deus. Não é estudando sobre o vale que eu recebo força para passar por ele. Mas é sabendo que lá no vale, o meu pastor não me desampara. Ele cuida de mim. E é possível que alguém nessa manhã esteja passando por um vale. E você fale assim: Deus, me livre do vale. Deus não vai te livrar do vale. Deus ele vai estar contigo no vale. Porque essa é a diferença do que crê, daquele que crê no Senhor. Porque recebe força para passar pelos desafios da vida. O consolo não está na ausência de lutas. Deus, quando o Senhor tirar todas as minhas lutas, eu vou estar bem. O consolo não está na ausência de lutas, mas na certeza que a presença do Senhor está comigo no meio da luta. Então eu quero falar primeiro do cajado. O que o cajado representa? Primeira coisa, o cajado fala de direção, Salmos 23, verso 2, na revista e corrigida, fala assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente ao quê? Águas tranquilas. A ovelha não tem faro, a ovelha não tem senso de direção, por isso que ela precisa o tempo todo, a ovelha precisa duas coisas para sobreviver. Ela precisa relacionar com a ovelha e ela precisa do bom pastor. Ovelha não se torna ovelha porque nasce ovelha. A ovelha aprende a ser ovelha porque ela convive com... Fala, a ovelha aprende a ser ovelha porque convive com... Se ela conviver com bode, qual que vai ser o comportamento dela? Vai imitar o bode. Então a ovelha anda com ovelha e com o bom pastor. Isso faz da ovelha ser uma ovelha, porque ela não tem senso, ela não tem capacidade de entender o que vai acontecer ali na frente. Se você lá, o skipper, às vezes, que Deus o tenha. Agora já é outra geração. O eco, se eu deixar a porta aberta, eu entrar e tal, ele não vai sair. Mas se eu der mole,
ele sai. Aí, normalmente isso acontece quando vem alguém lá em casa. Aí as pessoas ficam preocupadas, ele não vai voltar. Eu falo assim, ele volta. Ele não vai perder essa vidinha que ele tem aqui. Aí ele vai visitar os vizinhos, faz uma oração em cada vizinho ali, na casa dos vizinhos, e volta. Porque ele tem? Tem o quê? Faro de casa. Ele volta para casa porque ele tem? A ovelha não. Se ela se perder, cada vez mais ela vai se distanciar da casa. Então é muito importante, ovelha, você que é ovelha, se relacionar com ovelha e ser guiado pelo bom pastor. Para que você não se perca nessa jornada. É muito fácil nós nos perdermos. É ou não é? Quem se perde com o GPS ligado? Quem se perde? Eu me perco às vezes com o GPS dizendo vira à direita, vira à direita, vira à direita. E quando eu percebo, eu estou perdido. Você entende o que eu estou falando, não? Então, é isso que nós precisamos entender. A ovelha, ela é muito indefesa e frágil. A ovelha depende do cuidado do pastor quando não consegue perceber. Por que ela precisa do cuidado do pastor? Porque ela não consegue perceber o perigo que está ali na frente. O cajado não machuca. Você já ouviu essa expressão? Vou dar uma cajadada. O cajado não é para isso. O cajado não é para machucar. O cajado é para direcionar. Se a ovelha, ela tem que manter o curso reto e ela está se desviando para a direita, o cajado funciona para quê? Para bater na perninha dela e falar assim, vai mais para o centro. Você está se desviando, você está saindo. Então é muito importante nós entendermos, em uma geração que todos têm uma direção, que todos são autossuficientes, ainda existe uma direção que vem do bom pastor. E a ovelha está muito preocupada em entender qual que é a direção do seu bom pastor. O cajado não machuca, pois o pastor faz uso dele para levantar e resgatar quem cai. Fala, o cajado é para levantar e resgatar quem cai ou se perde. Segundo lugar, cuidado, o cajado também. Qual é a função do cajado? O cajado é um cuidado que resgata. A caminhada é cheia de armadilhas invisíveis e riscos inesperados. Davi, eu já li isso aí? Não. Não. Davi, ele foi um pastor de ofício, porque realmente ele tinha cuidado. A Bíblia diz que Davi cuidava das poucas ovelhas, mas quando Deus me der um rebanho maior, eu vou ter zelo por essas ovelhas. Sabe quando isso vai acontecer? Sabe quando isso vai acontecer? Sabe, Rose? Nunca. Se nós não tivermos zelo por aquilo que nós temos hoje nas mãos. Ah, o meu grupo é pequeno. Você está pastoreando o teu grupo? Não está dando tempo. Então, possivelmente, as ovelhas estão debandadas. E normalmente quando a ovelha está longe, o pastor fala, ela não ouve. Tem que aproximar. Fala, pastor, anda perto das suas ovelhas. E Davi conhecia e sabia muito bem isso. E em certa situação chegou um lobo e creu na ovelha, pegou a ovelha. Um urso e roubou a ovelha. E saiu correndo com a ovelha na boca. O que Davi fez? Que Deus te proteja, minha ovelhinha. Foi isso que Davi fez? Ah, se você não quiser, eu também não quero. Foi isso que Davi fez? Se é ovelha e você tem voz de pastor, vai chegar um momento que ela vai escutar a tua voz. Porque a ovelha, ela tem essa capacidade de escutar, de reconhecer que é um pastor que cuida e que ama. A voz do pastor é o amor. Se tem amor, a ovelha vai escutar a sua voz. Independente de qual for a situação. Mas a ovelha foi tirada do rebanho de Davi. E Davi deixou as ovelhas e foi atrás deixou as ovelhas que estavam seguras e foi atrás da outra. E olha o que fala
o que fala aqui em 1 Samuel 17:34. Davi respondeu, este seu servo, Davi estava respondendo Saul aqui nesse caso. Esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Davi foi um pastor de ofício, sabe? Eu estou aprendendo a ser um pastor de ofício. Você fala assim, estou na igreja errada. Não, você está na igreja certa. É porque dentro daqueles cinco ministérios que o apóstolo Paulo fala, a minha perna mais forte não é pastorear. Mas eu tenho aprendido a pastorear. E Davi, ele era um pastor de ofício. Eu posso ver esse dom de ofício na vida de algumas pessoas aqui. Outros precisam ser trabalhados. E é natural isso. Isso não é uma acusação, isso é simplesmente a realidade. Por isso que na igreja precisa ter, vamos lá, precisa ter o quê? Apóstolo, precisa ter o quê? Profeta, precisa ter evangelista, precisa ter pastor e precisa ter mestre. Tem que ter os 5 ministérios dentro da igreja para que a igreja possa crescer de maneira saudável. Se for só profecia, só profecia, só profecia, não vai funcionar. Se for só ensino, só ensino, só ensino, só ensino, teologicamente a igreja vai ficar maravilhosa. E se for só conquistar e ninguém edifica através do ensino? E se for só trazer e ninguém pastoreia? Você está entendendo como é necessário nós entendermos essas coisas? E Davi, ele era um pastor de ofício. E quando ele descreve esse salmo, ele descreve uma experiência que ele teve no ofício dele. Porque Davi foi um pastor zeloso, um pastor que cuidava das ovelhas que o pai tinha dado a ele, e ele entendeu que da mesma maneira o bom pastor iria cuidar com zelo da vida dele. Ele é o meu pastor. Se eu falho, humano, tive zelo das ovelhas que o pai me entregou, quanto mais o meu bom pastor, o meu pastor supremo, ele vai cuidar de mim com zelo. Ele descreve o cuidado do pastor que resgata a ovelha, que por decisão ou distração. A ovelha, ela se distrai por 2 motivos. Decisão ou distração. Fala decisão ou distração. Ela pode se afastar do rebanho. É natural, faz parte. Todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos. Mas para ser resgatada, a ovelha precisa reconhecer com humildade que necessita de ajuda. O resgate, toda pessoa que é resgatada, ela reconhece que está precisando de quê? De ajuda. Deus não exige perfeição minha e sua, glória a Deus por isso. E sim, um coração humilde para reconhecer quando Ele, por meio de alguém, vem ao nosso encontro. Terceiro lugar, falando sobre o cajado ainda, disciplina amorosa. Hebreus 12:5, filho, o que está escrito aí? Filho meu, não despreze a correção que vem do, e nem quando for repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama. Quem está sem disciplina, possivelmente não entendeu o senhorio de Cristo, ou precisa entender filiação. O pai que não disciplina, que não corrige, que não coloca limites, está amando o seu filho? Está amando o seu filho? Do jeito dele, do jeito que ele entende. O amor do pai é um amor que cuida, é um amor que protege, é um amor que traz para perto. Mas é um amor que coloca limites e coloca disciplina.
A disciplina, ela não é punitiva. A disciplina, ela faz parte da restauração do ser humano. Criança não nasce e cresce sendo gente boa, só deixando, let it go. Criança precisa passar por formações na vida, até se tornar um adulto. Quando ela se tornar um adulto, aí ela está apta para viver aquilo que Deus tem preparado para ela. Mas enquanto ela está no processo de formação, e toda criança está no processo de formação. Enquanto ela está no processo de formação, a criança depende muito dos pais, do entendimento e do conhecimento dos pais, para que ela possa se tornar uma criança saudável, viver num ambiente saudável, viver numa casa onde a sabedoria de Deus está sendo aplicada. Por isso que a palavra diz: pais, ensine, treine, corrija, direcione o filho no caminho que ele precisa andar. Para quê? Se ele for se desviar do caminho, porque eu conheço o caminho, pelo menos daqui até minha casa, eu conheço o caminho sem o GPS. Eu posso entrar numa rua errada, mas eu vou acertar. Eu vou chegar em casa. A Nilka às vezes fala para mim assim: não sei como é que você chega em casa. Eu falei: está com tempo para ouvir? Não. Eu chego em casa. Se errar o caminho, por uma situação, qualquer coisa que for acontecer, por conhecer o caminho, eu retorno para ele. O filho pródigo conhecia o caminho da casa do pai. Conhecia ou não conhecia? Ele se perdeu ou não se perdeu? Ele foi uma ovelha que se perdeu ou não se perdeu? Mas por conhecer o caminho, ele disse: eu conheço o caminho da casa do pai. Eu vou me arrepender e vou voltar para lá, porque na casa do Pai eu sou amado, na casa do Pai o meu bom pastor cuida de mim, é na casa do Pai que eu sou restaurado. A disciplina, ela não é punitiva, ela é restauradora. E eu preciso entender isso daí. Toda vez que você for aplicar uma disciplina no filho, não é só para punir, é para restaurar a atitude dele que está errada. E aí, quando não corrige, errou 2 vezes. E contribui para que o mau elemento continue sendo mau elemento. E depois fala assim: por quê? Esse menino se desviou na adolescência. Não. Na adolescência ele jogou para fora o que já estava lá dentro. É dentro de casa que nós precisamos entender isso daí. É dentro de casa onde nós formamos essa pessoa que ama o Senhor, que teme o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Não é perfeita, mas tem uma semente de vida eterna dentro dela. A disciplina do Senhor não é punição, mas é expressão de amor e restauração. Ela é necessária na vida de todo discípulo que deseja crescer espiritualmente. Embora ninguém goste de ser corrigido. Alguém gosta de ser corrigido? Eu particularmente não gosto de ser corrigido. Eu não sei você. Você gosta, Mila? Quando o pai fala assim: vou te corrigir, menino. O menino fala assim: eis-me aqui, pode corrigir, que eu estou com o coração aberto para você fazer o que quiser. É assim que ele fala, não? Ele, ó, vaza. E quando Deus fala para mim e para você assim: filho, filha, eu preciso te corrigir. Por amor. A sua vida. Eu preciso que você receba essa disciplina com amor. Qual que é a minha atitude e qual que é a sua atitude? Porque aqui o versículo fala assim: não despreze a correção. Que vem de quem? Do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Então, se não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque você é filho. Embora ninguém goste de ser corrigido, a correção gera mudança. Fala, a correção gera mudança. Tem uma ilustração que uma ovelhinha que estava no aprisco saiu uma vez, o pastor foi lá e pegou ela.
Saiu 2 vezes, o pastor foi lá e pegou ela. Saiu 3 vezes, o pastor foi lá e pegou ela. Na 4ª vez que ela saiu, o pastor pegou o cajado e... Tec! Aonde? Aonde? Machucou a pata da ovelhinha. Para ela deixar de ser? De quê? Que, Jonas? Fujona! Parece duro? Parece duro isso não? Parece duro isso para você ou não? Mas é uma disciplina amorosa. É uma disciplina de um pai que fala assim, eu quero você perto de mim. O pastor pegou a ovelhinha com a patinha machucada, colocou no peito. É uma ilustração, viu, gente? Você não vai encontrar isso na Bíblia não, tá? Pegou a ovelhinha com a patinha machucada, colocou no peito e levou ela para casa. Cuidou da patinha, restaurou a patinha e colocou ela de volta no rebanho. E falou assim, ovelhinha, aqui é o teu lugar. Quem passa pela disciplina amorosa, entende que não é punição. É necessário, por causa da nossa natureza, nós sermos restaurados pelo Senhor. Porque a minha natureza e a sua natureza é de... Faz assim. Confronto ou conflito dentro de casa, marido e mulher, é de... Faz assim. É profético, é profético. É de ter que ajudar o filho a crescer. Dá trabalho? Dá trabalho esse negócio, não? Dá trabalho ou não dá? Dá muito trabalho, cara. Porque você fala, ele não obedece. 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 Aí você fala assim, pai, lida com ele. Isso desgasta, porque dá trabalho. Mas é o seu trabalho, pai. E é o meu trabalho. Porque nada nasce pronto. Tudo é processo de investimento. Que Deus investe diretamente na sua vida, mas existe a igreja que Deus também quer investir na sua vida. Então a disciplina não é para matar ninguém, a disciplina é para restaurar o meu e o seu coração, que às vezes ainda tem lá dentro aquela intenção daquela ovelhinha que deixou a porta do aprisco aberta, ela vaza. Lugar de ovelha é no aprisco, fala lugar de ovelha. É no aprisco. Você entende isso, não? E agora, tem uma frase aí que é o último, nesse mesmo ponto que eu estou falando, fala assim, quando a disciplina, segundo a palavra, é negligenciada, o pecado encontra espaço para avançar sem... Você tem essa frase? Você quer ler ela, por favor? Leia, 1 dos 3, leia. O que eu entendo de disciplina pela palavra é para restaurar. Toda disciplina ela é aplicada para melhorar e para restaurar o nosso coração. Só que a disciplina também ela pode ser aplicada ela tem que ser aplicada por causa do nosso coração que se contaminou com o pecado. Então, quando o pecado ele não é tratado pela disciplina, ele cresce, ele desenvolve, seja no coração da pessoa ou seja numa comunidade. Por isso que quando o pecado ele acontece, o que deve ser aplicado é o quê? A disciplina. Desobediência é pecado? É ou não é? E o que nós temos que fazer? Tem que tratar a desobediência ou não tem que tratar? Ou deixa rolar do jeito como quer? Precisa o antídoto que trata pecado, que já foi perdoado na cruz. Não estou falando de perdão. Perdão a cruz já perdoou. É incrível isso, né? A cruz já perdoou os nossos pecados. Mas existe uma prática que nós temos que ter entre nós, que é com relação a tratar aquilo que está errado. Aquilo que não agrada o coração do Pai. Uma igreja saudável trata e disciplina com amor e restaura as pessoas. E nós precisamos entender isso daí. E por último lugar, eu quero falar sobre o bordão. A primeira coisa que o bordão significa é autoridade. O bordão simboliza a autoridade legítima do pastor sobre as ovelhas. Quando a ovelha vê o pastor com o bordão, isso representa autoridade.
Essa autoridade não era reconhecida pelo medo, mas pela segurança transmitida. Da mesma forma, a autoridade bíblica não se exerce por ameaças, mas por cuidado e amor. A autoridade legítima não é imposta, ela é reconhecida de maneira natural. Marcos 1, 22. E maravilhavam-se com a sua doutrina. Por quê? Porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Qual que é a diferença? As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, esse cara tem autoridade para fazer o que ele faz. Eles olhavam para outra galera e falavam assim, a gente não vê dessa mesma forma. A autoridade nasce do conhecimento revelado. Para mim, para você reconhecer a autoridade, é preciso que o conhecimento seja expressado primeiro. Porque Jesus expressava o conhecimento do reino. E através desse conhecimento que ele expressava, as pessoas reconheciam que ele tinha autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Autoridade não é colocar você no centro, você tem que me obedecer. Eu estou te falando e você tem que me obedecer. Isso não é autoridade. Isso é outra coisa. Autoritarismo é diferente. A autoridade ela é reconhecida. Autoritarismo é imposto. É quando o homem com um braço forte, com força, tenta impor aquilo que ele não consegue ter e receber através do reconhecimento. Você entende isso? E por último lugar, o consolo. O consolo não vem da ausência de perigo, mas da presença firme do pastor. O salmista não espera que o vale desapareça, mas sabe que o medo não o paralisa, pois o pastor está presente, consolando, protegendo em meio às tribulações. 2 Coríntios 1,4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de quem? De Deus. O que nós fazemos com o consolo que nós recebemos? Possamos o quê? Consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você recebe consolo para poder transmitir consolo. E Davi, ele entendia que o pastor consolava ele, para que ele pudesse ser alguém que consolasse outras pessoas. Aquilo que você recebe de Cristo é aquilo que você pode dar também através de Cristo Jesus. Conclusão, Jesus é o pastor que tem em suas mãos o cajado e o bordão. O cajado nos guia, corrige e levanta quando caímos. O bordão protege e demonstra a autoridade e o amor do Pai manifestados em Cristo, nosso Salvador. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Em Cristo, vemos o cajado da graça que nos resgata do pecado, que resgata o pecador. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo o quê? Salvação a todos. E o que a graça nos faz? Ela nos educa para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então eu sou justificado pela graça, não sou? Eu continuo vivendo da mesma maneira? Não. Não é. A graça me justifica. Que me justifica, ela me chama para uma nova caminhada. Para ter uma vida regenerada. Para ter uma vida transformada. Isso eu sei que é um processo. Isso não acontece do dia para a noite. Mas deixando as coisas velhas para trás, eu prossigo para o alvo do meu bom pastor. Porque ele vai me guiar. Lembra que existe direção para aqueles que têm no pastor, no bom pastor, aquele que cuida da sua vida. A justiça de Deus vai nos conduzir. A justiça de Deus vai nos direcionar. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes o inimigo ele tenta trazer o passado para o presente. Quem já errou no passado? Só quem já errou no passado levanta a sua mão. Quem acertou tudo não precisa levantar a mão, não. Mas quem já errou no passado, levanta a mão assim. Levanta a mão. Juan, se nunca errou. Aí, Juan. Eu já errei no passado. Eu já errei no passado. E não quero errar no presente, mas possivelmente pode ser que eu erre.
Sabe o que o diabo faz? O diabo te leva, hoje você justificado pelo sangue de Cristo Jesus, onde a palavra diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo, ele tenta te levar lá no passado de novo e fala assim, está vendo o que você fez lá? Você não tem vergonha daquilo que você fez lá? Eu tenho tanto vergonha como me arrependi daquilo que eu fiz lá no passado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Satanás. Já não há mais nenhuma condenação. Aquele passado foi perdoado. Lá na cruz está cravado, tetelestai, e ele não deve mais nada a ninguém. Por isso que a graça, nós precisamos da graça. Porque a graça que perdoa o meu passado é uma graça que me chama para uma nova caminhada em Cristo Jesus. De uma vida sensata, de alguém que sabe o caminho, de alguém que sabe para onde está indo. E por último lugar, o bom pastor, o que mais ele faz? O bordão da autoridade, que venceu todo o pecado. Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na sua incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, cravando-a na cruz do Calvário. Toda vez que o inimigo quiser te levar para o passado, você leva ele para a cruz. Posiciona ele diante da cruz e fala assim, está vendo lá? Tudo já foi perdoado lá. Eu não pratico mais as mesmas obras que eu praticava. Posso errar porque sou falho e sou humano, mas o meu Senhor não me acusa mais. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O acusador é que tenta o tempo todo trazer o passado para o presente. Lembra, viva um presente em Cristo Jesus. E a sua vida que Deus está restaurando, existe um futuro, existe uma esperança, existe um caminho, existe algo novo da parte do bom pastor para cada um de nós. Há esperança, há um pasto verdejante, há águas tranquilas que o bom pastor quer nos levar a caminhar. Deus nos salvou para nós termos uma vida plena. Eu era uma pessoa muito atribulada antes de encontrar Jesus. Sem paz. Mas depois que o bom pastor me encontrou, não é mais para ser do mesmo jeito. Não é mais para ser do mesmo jeito. Mas eu estou atribulado, eu estou preocupado. Vai para a cruz. Vai diante do trono da graça e fala, Jesus, porque eu, filha ou filho, salvo, remido, justificado pelo teu sangue, ainda me sinto assim. Fortalece a minha vida, Senhor. A justiça para mim, a justiça divina para mim e para você, para nós não vivermos mais atribulados e ansiosos como nós vivíamos no passado. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e as demais coisas o Senhor vai fazer. Verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que estava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. E verso 16, nós citamos o verso 15, que Jesus desceu ao inferno para vencer Satanás, para vencer toda a hoste espiritual. Não foi no inferno que Jesus venceu, foi na cruz que ele venceu. E quando ele venceu, quando ele desceu para o inferno, ele já desceu como vitorioso, porque foi lá na cruz que a minha vitória e a sua vitória foi consolidada por causa do sangue de Jesus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles foi na cruz. A minha vitória e a sua vitória não está na força. A minha vitória e a sua vitória não está na inteligência. A minha vitória e a sua vitória não está enquanto eu oro. A minha vitória e a sua vitória foi conquistada lá na cruz do Calvário. E eu preciso entender isso. Por isso que a Bíblia me chama e diz que eu sou mais do que vitorioso. Mas você fala assim, mas eu estou passando por adversidade. Eu estou passando por um vale difícil. E as forças estão
minguando. É possível? É possível. Mas essa palavra não é para nos condenar. Essa palavra é para dizer que há esperança para mim e para você. Mesmo que você esteja passando por esse vale. Faça uma pergunta: bom pastor, o Senhor está comigo nesse vale? Mesmo que as forças estejam minguando, mesmo que a dificuldade seja extrema, se Ele estiver lá, siga em frente. Porque esse vale vai gerar em você intimidade. Vai revelar em você uma experiência com o teu pastor. Ninguém entra no vale e sai do vale com o pastor sendo a mesma pessoa. É por isso que Deus nos leva para os vales da vida. Para que lá no vale, às vezes, nós possamos conhecer que Ele é o bom pastor e cuida de cada um de nós. Com amor, Ele nos leva para lá e fala: filho, estou te esperando aqui, porque você vai entrar de um jeito e vai sair de outro jeito totalmente diferente. Não basta só falar do bom pastor. Não basta só bater na porta do bom pastor. Não basta só lembrar que o bom pastor tem promessas. É necessário permitir o bom pastor governar a minha vida e a sua vida. E Ele quer fazer isso com muito amor. Existe um cajado na mão dEle, que dá direção, que nos disciplina, que nos conduz em pastos verdejantes. E existe um bordão, que revela autoridade, que revela justiça e consolo para mim e para você. E é sobre esse pastor que eu peço que cada vez mais eu possa conhecê-lo. Que cada vez mais a igreja possa conhecer esse bom pastor. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. O que você precisa nessa manhã? Você precisa de direção. Você precisa de proteção. Você precisa ouvir a voz amorosa do bom pastor dizendo: filha, esse não é o caminho que eu tenho preparado para você. Você precisa que a autoridade de Cristo entre no seu coração e você entenda que tudo aquilo que você recebeu não é para edificar algo próprio, mas é para ajudar o próximo, é para revelar o reino de Deus ao coração dos outros irmãos. Você precisa que a justiça de Deus blinde o seu coração contra toda acusação que o inimigo tem tentado contra você. Ou você precisa do consolo, o consolo do Senhor, que te coloca no colo e fala assim: filho, filha, eu entendo tudo isso que está acontecendo, mas existe consolo para você, existe consolo para mim. Eu não sei qual dessas situações você se encontra, mas hoje, de uma maneira diferente, eu queria que você viesse aqui à frente rapidamente. Eu quero orar por mim e por você, porque em algum momento eu também me encaixo nessa situação. Vem aqui à frente, eu quero orar por mim e por você.